Todos os anos, por essa época, começa um papo muito esclarecido entre professores. Começando o ano, tem que pensar em novas tecnologias, entendeu? Essa molecada, ó, cabeça deles, a mil. Tem que, novas metodologias, pensar em estratégias para educar essa molecada. E eu já reagi de várias formas a isso. Eu já fui o cara que concordou, já fui o cara que refutou, mas hoje eu sou só o cara que toma café. Mas não, aqui eu quero mostrar para vocês 10 mitos da aprendizagem. São 10 metodologias, conceitos, aspectos que são propagados por aí como a última sensação, coisa sensacional. A maioria deles você provavelmente já ouviu falar e até concorda ou acha que realmente isso é muito bacana. Mas na verdade só serve para aumentar o preço da mensalidade e enfeitar o Instagram da escola. Olá amigos, espero que estejam bem, que Nosso Senhor nos abençoe. Eu sou o Rodrigo Leão, sou professor. E aqui nesse canal nós falamos sobre qualquer coisa desde que tenhamos um bom livro. Recentemente publiquei aqui um vídeo sobre anotações e especificamente sobre o método Zettelkasten. Nele eu falei sobre aprendizagem e várias pessoas demonstraram interesse em entender mais sobre esse assunto, principalmente sobre aspectos e seu funcionamento no cérebro. E eis que aqui estamos. Como esse é um assunto longo, eu resolvi fazer vários vídeos. Para começar, vamos entender o conceito do que é aprender e investigar logo de cara os principais mitos, as principais falácias nesse campo. Será útil, porque no futuro, quando estivermos investigando outros aspectos, a gente vai poder sempre voltar para cá, olhar o mito, olhar a falácia, olhar a besteira, e aí a gente pode prosseguir com a nossa discussão. Porém, é importante, antes de começarmos, compreender o conceito geral do que é a aprendizagem. Aí a gente vai começar, logo de cara, com a indicação de um título fundamental. Trata-se de How We Learn, Stanislas Dehaene. O nome complicado. Esse título aqui, em português, ele se chama Como Aprendemos. Esse livro, esta obra, este trabalho é considerado um dos principais estudos no campo da ciência cognitiva sobre o cérebro e o seu funcionamento durante a aprendizagem. É que o autor é um importante e renomado cientista desse campo e ele já coletou várias informações sobre isso, que compilou tudo aqui nesse livrinho. A gente vai tirar a definição dele. A aprendizagem é capturar um fragmento da realidade trazendo-a para dentro dos nossos cérebros. Na ciência cognitiva, nós dizemos que aprender consiste em formar um modelo interno do mundo. Em miúdos, a gente pode dizer que você aprende quando transfere, quando transporta, quando você replica para dentro de você o que está fora. E como é que isso acontece? A resposta para essa pergunta vem do trabalho de Eric R. Kandel, vencedor do Prêmio Nobel justamente pela sua pesquisa que demonstra como a aprendizagem acontece dentro do nosso cérebro, nos neurônios. Esse livro está esgotado no Brasil, mas ainda tem a versão Kindle disponível. É uma leitura deliciosa, porque ele vai passeando pela trajetória da vida dele enquanto conta cada uma das descobertas durante a sua pesquisa. O que ele descobriu é que quando a gente joga uma informação na nossa memória permanente, ou seja, quando nós aprendemos, os neurônios passam por mudanças físicas. Do mesmo jeito que você, quando começa a malhar, vê os seus músculos crescerem, o seu corpo se modificar, acontece também com a aprendizagem. Conforme você vai aprendendo, os seus neurônios modificam o seu formato, podendo chegar a modificar até o formato do cérebro como um todo. E isso acontece para que eles facilitem a comunicação entre si. Um percurso que se dava por outra via, agora acontece de forma direta. Isso responde de uma forma breve e prática, mas responde um questionamento que várias pessoas se fazem. Afinal, para que aprender? Para que se tornar mais inteligente? Essas conexões que seus neurônios fizeram para você aprender a tocar um instrumento, para você aprender a tocar um violão, ou até para aprender um idioma, ou até mesmo quando você está lendo um livro e aprende um novo conceito, um novo aspecto da realidade, elas vão ser usadas não apenas para esse tipo de situação naquela ocasião, mas elas vão ser usadas ao longo de toda a sua vida. Isso vai tornar você uma pessoa muito mais rápida, muito mais ágil, e você vai conseguir lidar com problemas de uma forma muito mais interessante, muito menos
difícil do que faria antes. Imagine que o seu cérebro é um iPhone e o estudo é como se fosse pagar uma parcela de um consórcio que vai permitir que você esteja sempre com o último iPhone lançado. Mais rápido, mais ágil, mais top, cheio de recursos. Show, né não? E agora que a gente já entendeu o que é a aprendizagem, vamos entender um pouco das mentiras que o povo fala por aí. Mito número 1. Pirâmide da aprendizagem. A pirâmide da aprendizagem é um mito delicioso porque certamente você já viu esse gráfico em algum lugar e até pode ter achado muito sensacional. Se você fizer uma pesquisa básica, vai encontrá-la atribuída principalmente ao psiquiatra William Glasser. É um psiquiatra americano que, entre outras coisas, desenvolveu a teoria das escolhas. Olha só, Glasser, psiquiatra, médico de cabeça. Entendo do assunto. Deve ser verdade, né? A triste notícia que eu tenho para dar com os empolgados com esse modelo é que Glasser nunca mostrou essa pirâmide. Ou ao menos até hoje ninguém conseguiu apontar em que publicação, que estudo, onde ele teria falado sobre isso. Mas não. Claro que vai ter gente dizendo que não foi o William Glasser que propôs esse estudo, não. Foi o National Training Laboratories, em Bethel, nos Estados Unidos. Porém, mais uma vez, nem isso bate. Não tem nenhum estudo a respeito disso. Os dados foram perdidos, sei lá o que aconteceu, ninguém sabe explicar de onde veio, onde foi parar, cadê a metodologia, cadê os dados? Ninguém sabe. Mistério. Teve um pessoal que fez um estudo para uma revista de educação médica a respeito dessa pirâmide. E eles não conseguiram confirmar a origem de onde ela vem, para você ter ideia. Eu vou deixar o link desse trabalho na descrição. Lá eles se perguntam o motivo pelo qual essa pirâmide, mesmo não tendo nenhum embasamento, ninguém sabendo direito a origem dela, ter tanta gente utilizando e tomando como verdade. Eles têm uma hipótese para isso. É evidente pelos resultados que grande parte do problema decorre de técnicas deficientes de referência. Os pesquisadores não seguem até as fontes primárias e não leem os artigos apropriadamente. Ou seja, incompetência, preguiça, burrice e canalice a gente vai encontrar em todo lugar. Mito 2. Estilos de aprendizagem. Como é que você aprende melhor? Lendo? Ouvindo? Vendo um filme, um documentário? Assistindo uma aula? Observando um gráfico, um organograma, um belíssimo organograma? O mais famoso método baseado nessa concepção de que cada um aprende de um jeito é o VARC. E cada uma das letras representa a habilidade envolvida nesses principais estilos: visual, auditivo, leitor e sinestésico. O diagnóstico é complexo. O sujeito responde um questionário, suas respostas são comparadas, balizadas, inseridas num gráfico, num diagrama, até se chegar ao resultado perfeito do seu estilo de aprendizagem. Aí pode-se planejar toda uma metodologia específica para você que vai transformar o seu cérebro numa verdadeira máquina. Altíssima produtividade de absorção de conhecimento, processamento de dados e relacionamento de informações. Um monstro. O único problema disso é que isso tudo é besteira. Eu preferi tomar sorvete de baunilha com cobertura de morango. Não significa dizer que essa comida é a mais nutritiva para mim. Do mesmo modo, você preferir ouvir informações, ou ler informações, ou assistir uma aula ou um filme, não quer dizer que você vai aprender melhor dessa forma. Isso já foi testado de várias maneiras, já se misturou grupos de controle, se fez teste, embaralhou de novo, mais testes, enfim. Tem dados suficientes comprovando que não há diferença significativa quando a gente fala sobre estilo de aprendizagem. Não se aprende melhor com base nisso. E apesar disso tudo ser uma belíssima de uma balela, continuam utilizando. Sabe por quê? Porque vende. Mito 3. Nativos digitais. E essas crianças de hoje em dia, né? Todo mundo percebe como as crianças e os adolescentes de hoje, os chamados nativos digitais, aprendem rápido. Como eles conseguem desenrolar as coisas que a gente tem tanta dificuldade, não consegue aprender, e eles já saem voando nisso tudo. Lógico, só é possível isso porque essa geração tem certamente um sistema cognitivo diferente do nosso. E assim sendo, a gente precisa também
proporcionar a eles novas metodologias para que eles consigam aprender, né? Porque o modelo antigo não deve funcionar para eles. Tudo que a humanidade construiu a respeito de educação e didática ao longo de séculos, a gente tem que jogar fora, porque, né, é uma evolução da espécie. Quem trouxe essa besteira pela primeira vez foi um sujeito chamado Mark Prensky, que evidentemente ficou podre de rico com isso. Logo em seguida, outros 2 sujeitos trouxeram o conceito de Homo sapiens. Homo sapiens. Não é brincadeira, não. A ideia agora é que se ensine a aprender. O ser humano vai aprender a aprender. É aí que surgem metodologias revolucionárias como Flipped Classroom, Project-Based Learning, Problem-Based Learning e por aí vai. E evidentemente, como das outras vezes, nada disso funciona. Primeiro, que nem o cara que bolou a ideia dos nativos digitais ou sequer o dos Homo sapiens tem qualquer dado para comprovar as baboseiras que eles disseram. É tudo baseado só em experiência pessoal e uma ou outra anedota, um caso típico, um caso clínico. E segundo, que existem inúmeras pesquisas demonstrando como todas essas novas metodologias sensacionais, na verdade, não funcionam. Tá duvidando? Espera aí. Existe esse livro aqui, tá? Visible Learning. Ele cataloga de forma visual, em gráficos, milhares de pesquisas a respeito dessas metodologias e de concepções de aprendizagem. Se a gente pegar aqui a página, por exemplo, do Problem-Based Learning ou Project-Based Learning, a gente vai ver a gravidade da coisa. A gente tem o gráfico do Problem-Based Learning e o gráfico demonstra que a eficiência desse método é muito baixa. Aqui, conforme o gráfico migra para a direita, é muito alta. Conforme migra para a esquerda, é muito baixa. Mito 4. Multitarefa. Ninguém é multitarefa, beleza? Ok, próximo. Ah, quer que explique? Ah, beleza, tá. Você só tem um cérebro, e esse cérebro foi todo projetado para focar em apenas uma tarefa por vez. Quem controla isso é o córtex pré-frontal, tá aqui, na sua testa, por trás, claro, né? Então é a partezinha que você está aqui coçando quando está muito focado em fazer alguma atividade, você fica coçando aqui, porque quem está trabalhando mais é justamente aqui, o córtex pré-frontal. Já foram feitos vários testes sobre isso e o máximo que as pessoas conseguem é alternar entre tarefas. E o pior, sempre pessoas que alternam entre tarefas saem pior, têm um desempenho pior do que as pessoas que estão fazendo uma tarefa só. Então, é isso. Ah, mas você é diferente, é um mutante. Você consegue focar em 2 coisas ao mesmo tempo? Não. O que está acontecendo é que você tem uma sensação de satisfação ou uma impressão que está sendo super produtivo. Isso não necessariamente é verdade. Todas as vezes que uma pessoa tem de alternar entre diferentes tarefas, ela leva um tempo para se habituar, se organizar e executar a tarefa seguinte. Depois volta, repete o mesmo procedimento. Porém, as pesquisas mostraram que as pessoas que estavam fazendo várias tarefas, apesar de pouco produtivas em relação às que faziam só uma tarefa, essas pessoas tinham uma sensação que tinham feito muita coisa, não tinham feito nada. E só para tirar sua dúvida, claro que os grupos foram mesclados e testados e retestados. Então, satisfeito? Próximo. Mito 5. Conhecimento não importa. Como vivemos na era da informação, por que vamos ocupar espaço na nossa mente, no nosso cérebro, com informações que podemos facilmente encontrar na internet, no Google, no ChatGPT? O ideal é que a gente passe a aprender a usar a ferramenta. Isso sim é importante. Afinal, todo mundo gosta, adora, acha sensacional quando vai ao médico, descreve os seus sintomas e ele pega o celular e vai olhar na internet o que é que você tem. É show. Massa demais. Só existe aprendizado com memorização e repetição. Isso é fato e a gente vai explicar em outro vídeo. E digo mais, esse negócio de que não precisa memorizar, repetir e decorar está formando uma verdadeira geração de ineptos e incompetentes. Como que você aprende a ler sem memorizar as letras, os sons, as sílabas e depois juntar isso em palavras? Como que você vai aprender a calcular sem aprender primeiro memorizar os algarismos, as operações? Como que você vai agilizar as continhas na sua cabeça se você não decorar a tabuada? É só exemplo básico, mas é porque eu fico... Uma aguinha para prosseguir. Mito 6. Resolução de problemas é a melhor metodologia.
Existem hoje inúmeras escolas, redes de ensino e até redes de ensino pública que colocam isso como um carro-chefe, como a principal bandeira. A educação do futuro, dizem os especialistas, é resolver problemas. O problema com a resolução de problemas é que ela não resolve o problema. Foi muito problema para uma frase só, né? O nosso cérebro ele tem 2 setores de memória, vamos chamar assim. Um setor é dedicado à memória mais recente. São informações que você está precisando naquele momento em que está executando uma tarefa. Você precisa lembrar onde deixou uma ferramenta, que parafuso você já tirou, e por aí vai. A memória que está sendo mais utilizada aqui é a memória recente, que não por acaso recebe o nome de memória de trabalho. Daqui a 5 minutos você não vai lembrar da maioria das coisas que você fez ali, nem das ferramentas direito que você utilizou. Normal. É para isso mesmo que ela serve. O outro setor é a memória de longo prazo, e é lá que nós armazenamos as informações permanentes, aquelas que a gente guardou para sempre e, portanto, aprendeu. Lembra o livro que eu falei no começo do vídeo, Em Busca da Memória? Lá a gente entende que, justamente quando uma informação sai dessa memória de curto prazo, memória de trabalho, e é armazenada definitivamente na memória de longo prazo, é que o neurônio finalmente constrói novas conexões e você modifica fisicamente o seu cérebro para aprender. Você finalmente aprendeu. A dificuldade com esse tipo de metodologia de resolução de problemas é que você sobrecarrega a memória de trabalho e os recursos envolvidos nesses aspectos de memória são limitados. Então você vai dedicar energia demais, sobrecarregar demais a memória de curto prazo e acaba não ativando a de longo prazo. Você não consegue fazer as relações necessárias para que os neurônios se modifiquem de fato. E o pior disso tudo é que você tem a sensação que está funcionando. Afinal, muitas vezes o problema é resolvido, mas você não aprendeu. Quando eu era moleque, eu ganhei um computador do meu pai e comecei a estudar programação. Então eu ia desenvolvendo um projeto e os problemas que iam surgindo eu consultava um livro, estudava todos os aspectos envolvidos naquela situação e tentava resolvê-la. Curioso que tudo que eu aprendi consultando o livro, que eram conceitos gerais, abstratos de programação, eu sei até hoje. Mas tudo relacionado ao aplicativo que eu utilizava e à própria linguagem que eu utilizava, eu esqueci. É assim que funciona essa metodologia de aprendizagem por resolução de problemas. E por isso que ela é um fracasso. Muitas vezes, uma solução para isso é colocar a resolução de problemas no final da etapa da aprendizagem. Então, o indivíduo aprende, memoriza, lê muito sobre determinado assunto, assiste aula e no final da etapa ele tem um projeto a ser desenvolvido que deve resolver um problema. Mito 7. A melhor maneira de aprender é por descoberta. Esse mito está muito relacionado ao anterior. A diferença é que dessa vez você não tem um problema propriamente a ser resolvido, mas um projeto que vai te levar ao conhecimento. Você coloca o aluno numa posição de cientista, como se ele fosse um especialista. Vai funcionar muito, né? Porque todos nós temos uma postura extremamente científica, balizada, a gente domina todos os procedimentos da técnica, é um negócio incrível. Vai sim, o aluno em algumas aulas ele vai conseguir descobrir ou fazer o percurso que a humanidade levou séculos para fazer. Vai dar super certo. Se a gente simplificar essa concepção, a gente pode dizer que eu vou soltar um monte de letras na mão de uma criança, vou deixar ela lá por algum tempo. E em alguns dias ela vai estar lendo, formando palavras, frases, vai ser uma beleza. Parece imbecil, né? Pois é. Mito 8. Motivação leva ao aprendizado. O importante é estar motivado, né? Você achou a motivação correta, você decola. Isso vale para academia, vale para dieta, vale para estudar também. E sabe quantas vezes isso funciona? Nenhuma. Eu adoro esse livrinho aqui, Micro Hábito. Eu sei que tem um mais popular que todo mundo referencia, mas esse aqui especificamente, ele tem uma coisa que eu valorizo muito, que é o aporte de pesquisas. Ele tem um campo de estudo comprovado a respeito de cada um dos fatos que ele afirma. E o principal fundamento do que ele defende aqui, dos métodos que ele propõe, é de que a motivação é um aspecto completamente secundário. Você tem que criar mecanismos, inclusive, para driblar a falta de motivação. Na aprendizagem, inclusive, acontece um efeito inverso. Quanto mais você aprende, mais motivado você fica. É o processo natural e não o contrário. Mito 9. Determinação leva ao aprendizado. Esse aqui é especificamente para meus amigos estoicos.
Eu sinto muito. Você ser determinado não vai lhe levar a aprender algum assunto, algum tópico, algum conteúdo. Você pode levar uma vida de determinação, de fracassos seguidos. Isso nada garante que você vai aprender. Mito 10. Escolas matam a criatividade. O ano era 2006. Viralizou na internet um vídeo do britânico Sir Ken Robinson falando sobre como o sistema de ensino gerado lá na Prússia matava a criatividade. Logo, esse mesmo sistema precisava ser completamente reformulado. Esse conceito não é sequer original, tá? Ele começou a ser colocado bem antes do advento da internet e de todas as tecnologias que justificam hoje em dia para esse tipo de pensamento. É uma noção de que o nosso modelo escolar, que funcionou durante tanto tempo e que ajudou a formar tantas pessoas brilhantes, não funciona mais. Porque não atende às necessidades desse mundo contemporâneo, globalizado. E não só isso. Sempre relacionam ao fato de que esse tipo de escola está só formando mão de obra para o mercado de trabalho. Está adestrando. Qual é a alternativa que eles propõem, então? É eliminar a chatice. Para que aprender álgebra e gramática, né? Para que ler Camões ou até saber as leis de Newton? A escola tem que focar em conhecimentos práticos, incentivar a arte, a criatividade. Deixa eu dar uma notícia bem triste aqui para vocês. É que deixar de ler Camões, ou conhecer as leis de Newton, ou até aprender álgebra e gramática para ficar treinando criatividade, como se criatividade pudesse ser ensinada, né? É exatamente o que o mercado de trabalho espera de você. O ser humano não pode ser limitado ao que ele produz. Isso devia ser um conceito óbvio, básico. Mas aí as pessoas misturam conceitos, fazem uma salada maluca até chegar nesse modelo doido de que escola não tem que ensinar o que sempre ensinou, que escola mata a criatividade, que escola ensina a gente a seguir regras. Sim, escola ensina a seguir regras e comunidades são erguidas sob regras. Qual o problema? E outro detalhe importante, a criatividade é uma combinação entre conhecimentos previamente adquiridos. Ninguém é Deus para criar do nada. Nos últimos anos houve uma verdadeira explosão de descobertas sobre o funcionamento do nosso cérebro. Para se ter noção, nomes como Piaget, Vallon e Vygotsky datam do início do século XX. E eles já foram o máximo nesse campo, mas hoje são só uns tiozinhos pitorescos a serem referenciados como um ponto na linha da história da educação. Isso aconteceu principalmente pelo desenvolvimento e barateamento de tecnologias que são capazes de ler o cérebro, por exemplo. O que antes a gente especulava, agora a gente consegue ver na tela do computador. Além, claro, do desenvolvimento de métodos e da melhor comunicação entre pesquisadores que realizam pesquisas de viés cognitivo que podem nos comprovar a falácia de vários desses elementos que citamos aqui. Todos esses mitos, que no livro são chamados de pecados mortais, são discutidos e comprovados como falsos ao longo dos outros capítulos, cada um deles com discussão e referência apropriada dos estudos envolvidos. Infelizmente, muita gente ainda trata a aprendizagem como se fosse uma feitiçaria. Aí prefere acreditar na percepção pessoal, no seu gosto, no seu sentimento e usa casos anedóticos para reforçar a sua crença. Muitos seguem o canto da sereia, prejudicando a educação de seus filhos e até a sua própria, enquanto outros ganham rios de dinheiro com a mais perfeita bobagem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que Nosso Senhor nos abençoe e até a próxima.